Em 3 meses você já tem 3 pau. Quitou suas dívidas. Entende? Então assim, não é fácil porque ninguém quer trabalhar depois do trabalho. Cara, eu vou te falar, sabe qual que é a primeira coisa? Eu tenho um passo a passo, né? São 7 passos pra você sair da pobreza, né? Peraí que eu vou anotar. Tá, E não é passo milagroso, não. Tipo, compra o curso. Não tem nada de curso. É coisa que não vai ser fácil, mas que dá. Mas a palavra que eu tenho percebido que é a palavra mais importante pra isso é a palavra prioridade. Se sair da pobreza não for uma prioridade pra pessoa, ela nunca vai sair da pobreza. E ela vai continuar sendo uma pessoa pobre que tem algumas coisas de rico. Como, por exemplo, celular caro, relógio caro, tênis caro, né? Porque aqui no Brasil a gente valoriza muito esse negócio do ter, né? Tem uma cultura da ostentação aqui que é muito forte. Então, a pessoa tem que definir. Primeiro, eu quero sair da pobreza ou eu quero comprar tudo que me dá alegria? Porque se é isso, você vai continuar sendo um pobre que tem coisas que te dão alegria, só que quando vier um perrengue você tá ferrado. Você não tem dinheiro, você não tem reserva de emergência, você não tem absolutamente nada, aí vai entrar na fila das pessoas lascadas no Brasil que estão num buraco e se afunda cada vez mais. Então, primeira coisa é uma prioridade. Você tá cansado disso? Você quer realmente sair da pobreza? E quando eu falo sair da pobreza, eu não tô falando de você ter milhões. Tô falando, cara, você deixar de ser um endividado, você começar a ter uma grana investida, 5 mil, 10 mil, já tá ótimo, já é algo, né? E você parar de trabalhar o mês inteiro só pra pagar boleto. Isso é a pobreza que eu falo no meu canal. E essa é a definição de pobreza pra mim. Uma pessoa toda endividada, que não tem R$1 no banco e que trabalha o mês inteiro pra no sexto dia útil já acabar tudo. Né? Então é isso que eu quero resolver na vida das pessoas. E isso é muito mais fácil, embora não seja fácil, mas é muito mais fácil do que você juntar 1 milhão. Então, às vezes eu sinto que as pessoas ficam muito nesse papo de como juntar seu primeiro milhão? Como ficar rico e comprar uma Ferrari? Não esquece isso. Vamos começar aqui para quitar dívida, ter uma reservinha de emergência de 3 mil e parar de ser um lascado que tá devendo até as cuecas para todo mundo. Isso é mais fácil de resolver. E em 1 ano você consegue. Só que vai ter que ter uma disciplina, prioridade e abrir mão de algumas coisas nessa caminhada. Então, eu gosto muito de fazer algumas reflexões no meu canal, e uma que eu fiz recentemente é: a nossa vida ela tem que ter 2 fases. A fase de armazenar ou acumular e a fase de usufruir. O problema é que todo mundo quer a fase de usufruir. Ninguém quer passar pela fase de acumular uma grana. Ô Duda, mas pra que eu vou querer acumular? Parece até uma coisa estranha. Acumular, isso é coisa de gente gananciosa, isso é coisa de gente avarenta, isso é coisa de gente... Não. Acumular tem a ver com você montar o seu pé de meia pra que você consiga depois usufruir a vida com mais qualidade. Porque a verdade é que quando você fica comprando coisa, mas seu saldo tá no negativo, você não tá curtindo. Você não tá feliz. Por dentro você tá no cagaço. Caramba, mano, eu tô aqui na balada, putz, mas aqui dentro, caramba, velho, não tenho dinheiro pra pagar essa conta, né? Mano, o que eu vou fazer semana que vem? Eu não tenho comida na geladeira, né? Então, você não tá curtindo. Por quê? Porque você não respeitou essa fase inicial de acumular um patrimônio que pode ser primeiro, não ter dívida. Segundo, ter uma reserva de emergência de pelo menos 3 mil. E começar a investir, bota ali 5 pau. Você tem uma reserva e 5 pau investido, você já pode começar a curtir mais. Só que a pessoa quer curtir sem ter isso. E aí ela tá sempre lascada. Porque aí é aquele negócio, por ela não ter dinheiro, um imprevisto vai acontecer. E quando acontecer, ela vai fazer o quê? Parcelar no cartão de crédito. Aí depois acontece outro imprevisto. O limite já tá no máximo aqui. Vou fazer um empréstimo. Assim ela tá sempre num buraco. Entende? Ela tá sempre num buraco porque ela não tá priorizando ter as finanças em dias. Ela tá priorizando ter o tênis dos sonhos. Ela tá priorizando ter o relógio mais caro. Por exemplo, quem dá importância para reserva de emergência hoje? Ninguém. O que é reserva de emergência? É você ter uma grana separada para ser usada em situações de emergência. Porque emergência acontece. Geladeira quebra, pneu fura, bateria do carro pifa, né? O encanamento dá pau na descarga do banheiro, vai ter que chamar eletricista. Reserva de emergência é uma grana pra você não ter que se endividar por causa de algum perrengue desse. Eu tenho o meu dinheiro. Tá, só que aí você vê. Quantos brasileiros têm iPhone? Todos!
Quantos tem reserva de emergência? Nenhum. Entende? Isso que eu tô falando que é a prioridade. Às vezes não é, é que eu sou pobre. Tá, mas você é pobre, mas o iPhone você tem. Parceladas em 40 vezes. 40, exato. Então, por que você não foca em quitar suas dívidas e montar uma reserva de emergência? E respeitar essa fase de armazenar, de acumular, de montar o seu pé de meia, para depois você comprar o que você quiser. Só que ninguém quer. Então, eu começo falando isso. O primeiro passo para você deixar de ser pobre é você entender que isso tem que ser uma prioridade na sua vida. Se não tá sendo, você tá preferindo comprar um tênis ou quitar suas dívidas e limpar seu nome? Comprar o tênis. Então o problema não é teu salário, é tua prioridade, né? E é claro que o salário aqui no Brasil é baixo, infelizmente. Eu fui 19 anos CLT, né? Levava marmita e tal. Só que eu nunca fiz dívida. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. Eu não gosto de dever nada pros outros. Eu tinha um salário de 3 mil, já era casado, eu já tinha um carro, já tinha o apartamento para financiar e morava num apartamento simples, que é onde eu moro até hoje, lá em Osasco. Cara, eu não fiz nenhuma dívida na vida. A única dívida que eu fiz foi da minha casa, porque eu não tinha como pagar à vista o apartamento. Financiei. Como que eu consegui? Ah, Duda, mas é porque você não tinha filho. Tá, mas sempre vai ter alguém com uma desculpa para tentar justificar as cagadas, sabe? Claro que tem cenários e cenários, mas eu conheço gente que tem filho, tem filha. Pô, vou falar aqui. Na escola que eu trabalhava, tinha gente que era da limpeza, e eu não tô desmerecendo, mas a gente sabe que é um salário bem menor do que o do diretor, do gerente. Tinha gente da limpeza que tinha 2 filhos e não tinha dívida. E o gerente tinha. A professora tava toda lascada, tendo um salário legal, mais benefício, um monte de coisa. Então, tem muita mentalidade, mas pra eu não me prolongar demais aqui, começa nisso. A tua prioridade é sair das dívidas, a prioridade é botar suas finanças em ordem ou é continuar comprando coisa? Quer ver? Vou dar um exemplo. Quitar a dívida. Segundo a Serasa, a média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. A média. Tem gente que deve 20, tem gente que deve 500. A média é 3 pau, então vamos botar 3 pau e meio, 3.500. Hoje em dia, tem um monte de empresa de renegociar dívida, com até 99% de desconto. Um monte. Né? Inclusive a própria Serasa, né? Cara, vamos pegar que você consegue renegociar essa dívida pela um pouco menos da metade, um pouco mais da metade, vai para 2 mil, 2 pau. Cara, 3 meses de renda extra, você já consegue dinheiro para quitar isso. Fazendo um Uber, por exemplo, vendendo doce no seu trabalho. Você, sei lá, você fazendo... Tem um vídeo no meu canal, chama 52 ideias de renda extra. Que, inclusive eu fui até no Domingo Espetacular por causa desse vídeo uma vez, lá na Record. 52. Mantém ideia pra todo mundo, velho. Pelo amor de Deus. Alguma ali dá pra você fazer, caramba, né? E essas rendas extra são do tipo que te dá ali 600, 700 pau por mês. Tem outras que dão mais. Por exemplo, Uber, 99. Tem um monte de gente lá nos comentários que começou a fazer à noite, depois do trabalho, e tá tirando mais de R$1.000 por mês. Em 3 meses você já tem 3 pau. Quitou suas dívidas, entende? Então assim, não é fácil porque ninguém quer trabalhar depois do trabalho. Mas também não é fácil ser pobre com o nome sujo a vida inteira. Então é uma escolha. Traz as rédeas, né, pra tua mão e bota pra fazer. Faz alguma coisa. E a renda extra é uma coisa fundamental na vida do brasileiro. Não é tipo assim, ai Duda, eu ganho 1.400, como é que eu vou mudar de... Nem eu consigo, né? Por isso você tem que fazer renda extra. Como que eu tinha uma vida legal... Quando eu era CLT, eu trabalhava como auxiliar administrativo numa escola de educação infantil normal, ganhava ali minha graninha, só que eu tinha outras 6 fontes de renda. Então eu dava aula particular de música, que é a minha formação, né? Eu fazia site, eu aprendi a fazer site no YouTube. Plataforma Wix, como fazer seus próprios sites. Eu passava nos comércios, eu vi que você não tem site, eu faço pra você por R$500, pode ser? 500 conto, numa madrugada eu fazia o site, né? Eu editava vídeo, eu trabalhava CLT, eu tinha uma banda de músicas para casamento, eu tocava em casamento de sábado e domingo, entende? Se fosse para eu depender só do meu salário, eu estaria lascado como a maioria tá. Só que aí vem outra frase, se você fizer o que a maioria faz, você vai ter o mesmo resultado que a maioria tem, e a maioria tá ferrada, né? Então faz uma renda extra, tenta ver algo, não precisa ser o resto da vida? Não, só que... Tem um ponto também que eu comecei a refletir recentemente, que é o seguinte. Renda extra não é coisa de pobre. Renda extra é coisa de gente inteligente.
Porque na nossa cabeça, meio que a gente tem assim, nossa, tadinho, tá fazendo renda extra, deve estar no perrengue o bicho, né? Nossa, deve estar passando fome. 2 empregos, nossa, coitado. Pai dos Júlios, né? Menino deve estar no osso ali, né? Porque tá com 2 empregos. Cara, eu não conheço nenhum milionário que tenha uma só fonte de renda. Todos os caras milionários que eu conheço tem 4, 5, 6 coisas. O cara tem livro, o cara dá palestra, o cara tem canal, o cara tem curso, o cara tem empresa, o cara tem produtora. Por que a pessoa que é mais pobre acha que com um emprego só vai conseguir? Ah, Duda, mas são outros 500, eu sou CLT. Eu também era. Mano, ralar bastante até você ter uma... Pelo menos, que tem minhas dívidas, tem uma reserva de emergência de 3 pau e já comecei a investir, já pode começar, sabe, vamos no churrascaria hoje, vamos num cinema mais legal, vamos viajar? Pode. Só que você respeitou e você não tá mais na dependência de dinheiro dos outros, que você fez o seu pé de meia. Só que a coisa que não se ensina na escola, né? Graças a Deus veio o YouTube na última década aí que tá popularizando a educação financeira. Então dá, mas vai exigir algum sacrifício da pessoa. Por isso que eu falo, né? A pessoa chega e pergunta assim, Duda, o que é mais importante? Quitar dívida, montar a reserva de emergência ou investir? Nenhum dos 3. O mais importante é estudar para deixar de ser burro. Por quê? Porque se você não tiver educação financeira, e educação financeira tem a ver com saber ganhar dinheiro, saber usar dinheiro, saber multiplicar o dinheiro, ter controle emocional, não ser uma pessoa compulsiva que quer comprar tudo toda hora. Se você não lidar bem com isso... que tem minhas dívidas, só que continua burro, vai estar endividado daqui a 6 meses. Duda, montei minha reserva de emergência, uhul, só que continua burro, a tua vida vai ser uma emergência todo mês, por quê? Porque só vai cagada, né? Duda, comecei a investir, onde? Ah, num investimento chamado Tigrinho. É burro, por quê? Porque não estudou o que é investimento e tá achando que é, né? Entende? Tipo assim... Qualquer um desses pontos, o estudo é mais importante. É isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal.